Seja bem-vindo ao Dream Builders. Meu nome é Manuel Chaves e este é um espaço onde buscamos inspirar você com histórias de empreendedorismo e sonhos realizados. Acreditamos que todos somos capazes de construir nossos sonhos e, para isso, às vezes só precisamos daquele pequeno empurrão. Aqui trazemos para vocês pessoas incríveis que mostram que é possível sim realizar nossos sonhos e fazer a diferença. Hoje temos um convidado muito especial. Ele é um empreendedor nato, conhecido por fundar a maior rede de ensino de idiomas do Brasil, vendida mais tarde para a britânica Pearson por 2 bilhões de reais na maior negociação da história do setor da educação privada já realizada no país. O nosso convidado nasceu em Curitiba. Ele tem uma trajetória notável, superou todos os desafios para construir um império no ramo da educação. Ele é um escritor talentoso, um empresário de sucesso e um líder inspirador. É com grande prazer que apresento os nossos convidados de hoje, Carlos Wizard Martins. Carlos, muito obrigado por estar aqui hoje. Para começar, poderia compartilhar um pouco sobre suas origens, onde você cresceu e como foi a sua infância, e como o lugar de onde você veio influenciou da sua jornada, da vida e a carreira? Estimados amigos, amigas, é uma satisfação estar com o Manuel hoje e com todos vocês para compartilhar um pouco da minha trajetória e na esperança que essa trajetória possa ajudar, inspirar, motivar você a grandes conquistas. Começando pelo começo, eu quero dizer a todos que eu vim de uma família humilde. Meu pai era caminhoneiro, minha mãe costureira, pais de 7 filhos. E quando eu era criança, um dia eu pedi um dinheirinho para o meu pai. Pai, você consegue um dinheirinho? Ele disse, filho, se quiser um dinheirinho, eu vou te dar um trabalhinho. Se você quiser um dinheirão, eu vou te dar um trabalhão. Eu disse, como assim, pai? Ele disse, veja, eu ganho o meu sustento vendendo. Se você quer ter um dinheirinho, você tem que aprender a vender desde menino. Eu disse, mas eu vou vender o quê, pai? Para quem? Onde? Ele disse, eu posso ir até o mercadão da cidade, eu vou comprar frutas e verduras, você pega o carrinho de mão e sai vendendo pelo bairro. Nós morávamos na periferia e você vai de porta em porta oferecendo frutas e verduras. E foi assim, com 10 anos de idade, que eu comecei a ter as minhas primeiras experiências vendendo produtos. Eu ia para a escola na parte da manhã e de tarde eu saía vendendo as frutas e as verduras. E claro, né, eu tive que aprender naquele momento a ouvir o não, porque muitas portas a dona de casa não tinha interesse, mas eu sempre encontrava aquela que queria. E depois de um tempo, eu resolvi expandir o meu negócio. Eu não somente estava vendendo frutas e verduras, mas comecei a vender picolé. Eu descobri que tinha uma sorveteria e ele pegava garotos de 10, 11, 12 anos, para vender na saída do colégio. E daí fui até lá, ele me deu uma caixa de isopor cheia de picolés e eu saía vendendo na saída do colégio. Ou seja, muitas vezes as pessoas me perguntam, Carlos, mas como que você aprendeu a empreender na tua vida? Então fica aqui a dica. Quer vencer? Você tem que aprender a ser um vendedor, começando da forma mais simples e modesta possível. Acontece quando eu tinha 12 anos de idade, os meus pais conheceram os missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, norte-americanos. E com aqueles jovens americanos, eu comecei a aprender inglês. E daí eles colocaram uma semente, um pensamento, um sonho na minha mente. Disseram, Carlos, um dia você vai poder crescer, estudar nos Estados Unidos, se formar numa universidade americana. Para mim, gente, isso era um sonho impossível. Meu pai é caminhoneiro, minha mãe é costureira, 7 filhos pequenos para criar. Como que eu ia pensar que algum dia eu ia ter essa oportunidade? Mas na hora certa, no momento certo, finalmente eu fui aceito na Universidade Americana, graças ao apoio que eu recebi daqueles jovens missionários. Bom, gente, a minha infância e a minha adolescência, então, estão muito ligados a essa atividade de empreendedorismo que eu fazia, porque além do estudo, eu tinha os meus clientes para cuidar. E o mais importante, eu fui ganhando meu dinheirinho. E quando você ganha o seu dinheirinho, você se torna independente. Não depende do pai, não depende da mãe, não depende de ninguém.
porque você tem condição de trabalhar e se manter. Então, foi assim que eu comecei a aprender, Manuel. Entendi. Então, você poderia contar um pouco sobre a sua jornada de fundar a Wizard e até a venda para a Pearson? Quais foram os seus maiores desafios e como você conseguiu superar todos eles? Maravilha. Conforme eu falei, mais tarde eu fui aceito na Universidade Americana. E quando eu terminei a faculdade, eu tinha um sonho. E o meu sonho era ser um executivo. Eu queria trabalhar para as grandes empresas, empresas multinacionais, fazer uma carreira, subir aquela escalada corporativa. Ou seja, eu me via nesse mundo dos negócios. E após a formatura, eu fui contratado por uma empresa do estado de Ohio, passei um ano na cidade de Cincinnati, depois fui transferido para o Brasil por essa mesma empresa, e tudo que eu imaginei na minha cabeça eu tinha. Eu tinha um bom emprego, eu tinha um bom salário, eu tinha benefícios, carro da empresa, casa da empresa, ou seja, eu estava com a minha vida praticamente resolvida. Naquela época eu já tinha 30 anos de idade. Acontece que, no fundo, no íntimo, lá na alma, eu não estava satisfeito, Manuel. De alguma forma, algo dizia para mim que tinha algo mais para eu fazer. Sim. E essa situação se agravou depois de um tempo, quando o meu chefe me chamou no escritório dele e disse: Carlos, você é uma pessoa fantástica, todo mundo quer bem você é muito comprometido, dedicado. Acontece que a empresa está passando por um momento difícil, nós vamos fazer a demissão de algumas pessoas e o seu nome está na lista da demissão. Então, segunda-feira, pode passar no RH, não precisa voltar mais para o seu posto de serviço e você vai ser demitido. Meu amigo do céu, então naquele momento eu comecei a pensar, e a minha meta, o meu sonho, o meu objetivo de ser executivo. Então, daí eu tive que tomar uma decisão. Com 30 anos de idade, já era casado, pai do Charles, pai do Lincoln. Minha esposa estava grávida da nossa filha. Pensei agora, o que que eu vou fazer? Vou voltar para o mercado de trabalho ou vou empreender? Então, naquele momento, foi que surgiu a ideia de eu começar a dar aulas de inglês. E eu comecei da forma mais simples, mais doméstica, mais caseira. Eu comecei dando aulas de inglês na minha casa, para um aluno, dois alunos, três alunos. Acontece que, de repente, eu comecei a ter alunos de manhã, de tarde, de noite. Eu já estava ganhando mais dinheiro dando as aulas de inglês que eu ganhava lá na empresa onde eu trabalhava. E daí eu Uhum. pensei, eu devo abrir uma escola, né? Vamos fazer esse negócio crescer. Fui falar com os meus amigos para ouvir o que que os amigos tinham para me dizer. E eles disseram, Carlos, você é maluco, não faça isso não. Essa ideia é uma ideia de doido. Tem muita concorrência no mercado, sem contar que o momento do país não está propício. E esse negócio de dar aulinhas de inglês não dá futuro para ninguém. Eu confesso para os amigos que eu não esperava esse balde de água fria. Fiquei muito triste. Mas os meus amigos riram. Diziam assim: ah, sabia que ele ia desistir, sabia que não ia muito longe, sabia que logo tudo isso ia se acabar. Então, às vezes, você que está sintonizado conosco agora, você tem um plano, uma meta, um sonho, um ideal, e infelizmente, a maior parte dos seus amigos não vão acreditar em você. Felizmente, eu acreditei no projeto. Eu fui avante e agora vocês sabem como foi que a Wizard nasceu, como que ela cresceu, se desenvolveu, ao ponto de se tornar a maior rede de ensino de idiomas do planeta. Mais tarde nós compramos outras redes de ensino de idiomas, como a Skill, IASG. Compramos também cursos profissionalizantes como a Microlins, SOS Computadores, PIP Computação, Pitch Company, ou seja, ao todo, formamos um grupo educacional com 3.000 escolas, presentes em 10 países, atendendo 1 milhão de alunos por ano e gerando 50.000 empregos no Brasil. Ao ponto de, conforme citou Manuel, a empresa ser cobiçada. Investidores britânicos vieram até o Brasil
me procuraram e fizeram uma oferta irresistível, ou seja, uma oferta bilionária. E daí, naquele momento, eu tive que decidir, né? Será que eu vendo ou não vendo? Então, aqui fica mais uma dica para todos. O empresário, ele tem que saber quando ele vai agir pela emoção e pela razão. E em alguns momentos, a razão tem que prevalecer. Então, naquele momento, eu chamei minha esposa, chamei meus filhos, os diretores, consultores, conselheiros, e depois de 5 minutos, nós aceitamos a oferta Uhum. dos compradores, vendemos a empresa. Carlos, se você tivesse uma máquina do tempo e pudesse voltar ao momento que você fundou a Wizard, qual conselho que você daria a si mesmo? Muito bem, essa é uma pergunta recorrente, Manuel, e muitas vezes as pessoas querem saber o que que eu faria diferente se eu tivesse que começar de novo. Então, o que eu posso dizer para os amigos, que todo empreendedor, ele é um sonhador. Acontece que no início ele não tem todas as respostas, ele não tem todos os caminhos, ele não tem as soluções, porque ele é um novo empreendedor. Então, muitas vezes ele comete erros, equívocos, enganos, pela própria falta de experiência. Então, obviamente que quando eu comecei, eu não tinha experiência, não tinha equipe, não tinha estrutura, não tinha apoio, não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Eu só tinha o desejo, um sonho, um ideal na cabeça. Então, se eu tivesse que voltar na história do tempo, no túnel do tempo, e estivesse na mesma condição, eu possivelmente teria feito tudo que eu fiz. Agora, se eu tivesse daí a experiência, o recurso, se eu tivesse a estrutura, a equipe, daí teria sido uma outra história, porque do zero até eu vender a empresa foram 27 anos de trajetória. Então, se eu tivesse todas aquelas condições favoráveis, talvez eu teria alcançado o mesmo resultado na metade do tempo. Entendi. E uma dúvida que eu tenho sobre empreendedorismo. Quando você fala sobre a palavra empreendedorismo, qual foi a maior lição que você aprendeu ao longo dos anos? Empreendedorismo, gente, nada mais é do que uma atitude. Você não precisa abrir uma empresa para ser um empreendedor. Você pode ser um profissional liberal, você pode ser um autônomo, você pode ser um executivo, você pode ser um servidor público e ser um empreendedor. Ou seja, o empreendedor é aquele indivíduo que ele é um visionário, ele está sempre focado na solução, ele não está focado no problema, ele acredita nas pessoas, ele delega tarefas, responsabilidades, compartilha o sucesso, ele tem uma visão proativa da vida, ele está sempre um passo à frente, ele está sempre voltado em buscar aumentar a sua participação de mercado, seja através da empresa que ele trabalha, ou seja através da própria, digamos assim, atividade comercial que ele exerce. Então, empreender nada mais é do que a pessoa ser um líder, independentemente da sua área de atuação. Entendi. E uma outra dúvida que eu tenho: como é que você definiria a palavra sucesso, onde o mundo de indicadores tradicionais como riqueza e posição estão cada vez mais questionados? Tem uma frase que eu uso com frequência, Manuel, que diz sucesso, que diz o seguinte: sucesso é quando você é capaz de ajudar as outras pessoas a terem sucesso. Ou seja, o sucesso não é isolado. O sucesso não é uma atividade individual, ela é coletiva. Então você só vai ter sucesso de verdade quando você é capaz de gerar o sucesso, a satisfação, o desenvolvimento, a alegria, a atender o cliente, atender a tua equipe, atender os investidores, os acionistas dentro de um projeto mais amplo. Ou seja, nesse caso, o sucesso está muito ligado à palavra propósito, porque ganhar dinheiro não pode ser propósito. Ganhar dinheiro não pode ser o sucesso. O recurso financeiro é apenas uma demonstração do grau de compromisso que você tem em atender o público, atender o mercado, atender o cliente com satisfação, com contentamento, com alegria, com excelência,
mas, acima de tudo, resolvendo uma dor do cliente, ou seja, atendendo uma necessidade do mercado. Entendi. E uma dúvida, como é que você mantém o equilíbrio da vida profissional e a pessoal? De que forma você encoraja a mentalidade empreendedora dentro de sua própria organização? Uma pergunta excepcional. Eu acredito sinceramente que todo indivíduo bem-sucedido, ele precisa estar alicerçado na fé. Eu acredito que a fé em Deus traz o equilíbrio necessário para a pessoa poder equilibrar a vida pessoal, a vida profissional e a vida familiar. Se a pessoa tiver fé, ela vai ter maior capacidade de concentração, dedicação, organização, relacionamentos saudáveis, valorização das pessoas. Já a pessoa que leva a vida sem fé, ela logo se entrega nos primeiros obstáculos, barreiras, nas oposições e facilmente desiste, abandona os seus ideais. E ela pode até prosperar e progredir por um tempo, mas ela vai ter vida curta. Ao passo que aquele que leva a vida alicerçada, fundamentado na fé, ele tem uma prosperidade contínua. Por quê? Ele consegue equilibrar todas essas áreas, todos esses relacionamentos. Entendi. E se você tivesse que escolher apenas uma atividade ou um hobby que contribuísse significativamente com sua saúde mental e bem-estar nesse meio de empreendedor da sua empresa, qual hobby que você escolheria? Eu acredito sinceramente, Manuel, que quando você faz aquilo que você ama fazer, aquilo que você gosta de fazer, trabalho não é trabalho. Trabalho é uma diversão, uma recreação, uma contribuição, é uma realização, uma satisfação. Conforme você citou no início, eu sou autor e eu sou palestrante. Então, cada vez que eu lanço um livro, eu já lancei mais de 7 livros no Brasil, Desperte o Milionário que é em você, Sonhos Não Têm Limites, Há um Diamante em Você, Do Zero a 1 Milhão, ou A História dos Refugiados, que é o meu maior empreendimento. Cada vez que eu lanço um livro, cada vez que eu subo num palco para dar uma palestra, eu não estou pensando em aumentar a minha conta bancária. Eu estou pensando no impacto que aquele livro ou aquele conteúdo que eu estou compartilhando vai ter na vida das pessoas. Então, isso para mim é uma satisfação. Isso para mim eu faço como um hobby, digamos assim. Não é algo que eu faço voltado com interesse financeiro. E isso por si só já é uma atividade que me dá uma sensação de contribuição e um retorno pessoal muito grande. Não, mas a pergunta que eu estava querendo dizer é se você, algum hobby, se você gosta de praticar algum esporte que acha que te ajuda a melhorar seu desempenho na sua vida profissional, na sua vida pessoal, tem algum esporte, hobby, alguma atividade que você gosta de Eu não, fazer? eu não sei se cai na categoria hobby, mas eu também não sou um atleta. Eu tenho que admitir aqui para você que eu não sou esportista, mas eu tenho o hábito de fazer uma caminhada matinal. Eu estou atualmente aqui na Flórida e 6 horas está escuro aqui ainda. Mas quando bate 6 horas, eu simplesmente ponho o meu shorts, ponho a minha camiseta, o tênis, e por 1 hora, 1 hora e meia, eu faço a minha caminhada. Então, não importa se eu estou aqui, se eu estou na China, se estou na Itália, no Brasil, essa caminhada matinal, para mim, é um hobby, acredito eu, que me dá inspiração, me dá direção, me dá um senso de equilíbrio, me dá uma motivação, ou seja, eu me sinto super bem com essa minha caminhada matinal. Entendi. E agora eu vou fazer umas perguntas sobre o que que você acha sobre os futuros empreendedores, os jovens que estão aí com mentes de empreendedores. Então, qual que você acha que é a única mudança que você gostaria de ver na próxima geração de líderes empresariais para tornar o mundo um lugar ainda melhor? Em primeiro lugar, eu gostaria de ver o jovem mais comprometido com a educação. Eu sinceramente acredito que a educação, aliado ao empreendedorismo e também à fé, são os maiores agentes de transformação de um indivíduo e de uma sociedade. Então, se eu pudesse dar uma dica, se eu pudesse dar uma recomendação para os jovens,
Eu diria para você investir o máximo na sua educação, na sua formação. Entendi. E em termos de responsabilidade social corporativa, como você acha que os novos empreendedores podem contribuir de maneira significativa para as comunidades em que eles atuam? Excelente pergunta. Eu, sinceramente, acredito que todo empreendimento tem que ter um propósito maior do que simplesmente engordar as contas dos acionistas. E cada empreendedor, cada empresa tem que escolher uma causa. Não importa qual seja a causa que ele vai apoiar. Eu com a minha esposa passamos 2 anos na fronteira do Brasil com a Venezuela, acolhendo refugiados venezuelanos. Até hoje, aquele trabalho já se passou, né? Já ficou para trás, mas até hoje nós estamos empenhados em apoiar refugiados. Semanalmente, mensalmente, nós temos alguma atividade em apoio a esses refugiados. Então, cada empreendedor tem que escolher uma causa, não importa qual seja. E daí, a sua empresa, a sua equipe, toda sua cultura, digamos assim, vai estar apoiando uma causa social. Entendi. Então, eu vou aqui para a minha última pergunta. E então, se você, de 17 anos, estivesse ouvindo esse bate-papo que tivemos hoje, qual mensagem você gostaria de enviar em relação ao futuro do nosso planeta? Querido amigo de 17 anos, se eu fosse você, nesse momento, o que que eu faria? Vou te dar 5 dicas, tá bom? Tá bom. Primeiro, acredite em você. Lamentavelmente, a maior parte das pessoas não acreditam na juventude, mas você é o primeiro que deve acreditar em si mesmo. Então, eu quero dizer para você que Carlos Luiza acredita em você. Então, você tem que acreditar em si mesmo. Segundo, acredite em Deus. Porque por mais otimista que você seja, ainda assim você é limitado. Mas Deus é ilimitado. E Deus pode te dar um futuro melhor do que você consegue imaginar por si mesmo. Pode te dar talentos, habilidades, capacidades, acima de tudo, uma direção. Terceiro, acredite nas pessoas que Deus coloca no seu caminho. Diariamente, semanalmente, mensalmente, nós estamos nos relacionando. E muitas dessas pessoas vão fazer uma grande diferença na sua trajetória. Então, acreditar nas pessoas é uma outra dica. Quarto, acredite que você tem um potencial, você tem uma capacidade de realização grande no seu interior. E o seu desafio é você desvendar esse teu potencial, transformá-lo numa fonte de renda, de forma tal que vai contribuir para si mesmo e para a sociedade. E quinto, não menos importante, acredite nos seus sonhos, sejam eles quais forem. Carlos, foi um prazer ter você aqui hoje. Suas histórias e experiências inspiradoras, tenho certeza que todos os nossos ouvintes aprenderam muito. Muito obrigado pela sua participação. Estimado Manuel, satisfação foi minha. Que Deus possa te abençoar e que você consiga cada vez mais levar motivação, esperança para toda essa juventude que serão os nossos futuros líderes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado.